Os meus amigos ouvintes do vlog do Conde Nueva, malgrado eu ter assistido o vídeo de um soberbo ignorante como Douglas Levita, que fala sobre Inquisição sem qualquer contextualização histórica e mesmo sem qualquer fonte histórica, fontes bibliográficas, por exemplo. Acho que esse pessoal não é muito familiarizado com livros, pois bem. Aí temos um outro cara que, vou te dizer, é um sujeito que eu... bem suburbano, bem... aquela coisa bem... sabe? Carinha assim que realmente talvez não teria o mesmo ambiente social que o meu. Não que eu seja... eu não sou uma pessoa rica, eu não sou nada, mas você vê que é um sujeito bem underground, né? Bem ralezão, assim. Aquele tal do Enzu, ou Enzo, sei lá o que, mais conhecida como a Loira Má, né? Toda afetadinha, toda moçoida e tal, se prestando a falar sobre Inquisição. Olha, malgrado as bobagens que ele já falou sobre a Igreja Católica, porque, vamos ser bem sinceros, é um sujeito completamente ignorante, não tem estudo, não tem luzes, não tem nada. O conteúdo dele é bastante fraco. Na verdade, grande parte do que ele fala é baseado nos lugares comuns da chamada direita libertária, enfim, são chavões. Agora o sujeito se presta a falar sobre Inquisição, antissemitismo, antijudaísmo e enfim. Resta saber se o senhor Enzu perde tempo de sua vida comprando e lendo livros. Obviamente que não. Hoje nós temos o Wikipedia, nós temos o Google e qualquer imbecil pode se passar por gente douta ou por gente inteligente, citando frases sem contexto, citando obras sem ter lido, ou então falando sobre variados assuntos sem ler porra nenhuma, sem pesquisar, sem analisar os fatos. Observem que as minhas explanações a respeito da Inquisição são basicamente históricas. Eu não parto de uma defesa da Inquisição e nem mesmo de uma condenação da Inquisição em si mesmo, embora, obviamente, isso dá o direito de certas pessoas condenarem a Inquisição e eu não nego esse direito. Não? O que eu nego é a incapacidade intelectual que essas pessoas têm de falar de um assunto que é bastante polêmico, que é bastante controverso e que de fato demanda um certo estudo e de repente ficam cagando pelo YouTube, espalhando um bocado de besteira, um bocado de bobagem, baseado num puro sensacionalismo de um público que muitas vezes, lamentavelmente, é tão ignorante quanto as pessoas que são seguidas, né? Tipo esse cara, tipo Douglas Levita, enfim. Então eu penso que o vlogueiro, de alguma forma, isso não constitui uma profissão, claro, nós temos outras atividades, mas penso que nós temos que ter uma certa responsabilidade pelo que nós afirmamos, né? Do que nós falamos. Porque senão nós estamos difundindo o erro, nós estamos difundindo a mentira, nós estamos difundindo desinformação, como também a forma jocosa, a forma grosseira e desbocada que o Enzu fala dos católicos, como se ele fosse alguma coisa relevante que pudesse suplantar a contribuição que a Igreja Católica e que os católicos deram ao mundo. Vamos fazer uma seguinte comparação entre a história da Igreja Católica durante 2000 anos, com seus sábios, seus santos, seus intelectuais, seus teólogos, seus filósofos, seus músicos, seus cientistas, e coloque o Enzu na balança. Porra, aí vai ser sacanagem. O Enzu vai voar, né? Por causa do peso da igreja. Então é a mesma coisa. Isso porque nós não estamos falando nem dos aspectos teológicos da origem divina da igreja. Então, quer dizer, o Enzu perto dessas pessoas é um micróbio. E mesmo que os católicos, ou pelo menos alguns católicos, tenham cometido algumas exações, alguns excessos, alguns crimes, ou então algumas atitudes que não são necessariamente louváveis, no entanto, isso não tira a importância que a igreja teve na história da civilização, como também não tira a importância no âmbito não somente intelectual e cultural, como também espiritual, no sentido da formação da civilização do Ocidente, da formação moral, da formação ética, como também do propósito da fé cristã. Então, esses aspectos são muito superiores a esses comentários jocosos, bobinhos, tipo de dois sujeitinhos que realmente não tem bagagem cultural para realmente falar de igreja. Será que esse pessoal já foi, sei lá, numa Paulus da vida pesquisar autores, teólogos, filósofos verdadeiramente consistentes
para realmente contradizer ou contrapor aquilo que o catolicismo de fato produziu e pensou? Obviamente que não. Grande parte das pessoas não atacam o catolicismo, atacam uma caricatura que se inventou da Igreja Católica. Uma caricatura baseada numa literatura repetitiva, uma literatura que já foi desmoralizada, diga-se de passagem, porque os historiadores, felizmente, cada vez mais honestos, claro, eles não estão cada vez mais honestos naturalmente, mas pelo menos alguns historiadores que fizeram pesquisas sérias, pesquisas baseadas em documentações, inclusive oferecidas pela própria igreja, tipo, o Vaticano abriu os arquivos da Inquisição, abriu todinho, tá lá documentos do século XVIII, século XVII, século XVI, tudo para qualquer tipo de historiador pesquisar. Inclusive historiadores ateus, historiadores protestantes, historiadores budistas, judeus, enfim, tudo que você pensar está ao alcance de todos. E a igreja, de uma forma muito transparente, abriu essa documentação e disse: pesquisem, fique à vontade. E vamos ver realmente o que foi a Inquisição. Quer dizer, um posicionamento íntegro. E, em particular, o Papa João Paulo II, que pediu desculpa pelos filhos da igreja, ele, em reconhecimento a isso, ou seja, aos excessos de católicos que fizeram algumas coisas que são condenadas até mesmo à ótica da luz da fé cristã, abriu os arquivos do Vaticano. E hoje, mais do que nunca, há pesquisas muito boas, muito bem feitas, não somente a história da Inquisição, como também a história das questões religiosas da Europa dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, enfim, que são basicamente documentos que foram oferecidos e fornecidos gentilmente pela Igreja Católica. Alguém idiota, protestante em geral, esses protestantes são muito babaca, e aí vem esses ateus, esses liberais, todo chupador de piroca, besta, vão dizer assim: ah não, a Igreja Católica falsificou os documentos. Se você acha que se pode falsificar toneladas de documentos do século XVI e XVII com a caligrafia documental dos séculos XV, XVI, XVII, então a igreja deve ser uma gênia da falsificação, o que é completamente absurdo, né? Os documentos estão lá mofando, pegando traça, e você acredita realmente que a igreja falsificou os documentos. E detalhe, quer dizer, os historiadores também não são idiotas para não conferirem os documentos da igreja. E detalhe, vejam, são documentos oficiais, são documentos até mesmo que nunca foram secretos, né? Como é muito comum. Você chega numa revista, numa revistaria, numa banca de revista, e tá lá: os segredos da Igreja Católica, compre R$ 9,90, né? Então, esse tipo de palhaçada, né, que como se a igreja quisesse esconder a história, quisesse esconder isso e aquilo, quer dizer, são tudo teorias que promovem palhaços, débeis mentais, retardados, como o tal do Thiago Lima de Esperte, né? Porque esse sujeito aí, ele se acha mais arauto do que todos os líderes religiosos do mundo. Todos os líderes religiosos conspiram. Só ele é o fodão gostosão que descobriu todas as conspirações do mundo. E o que é pior, 100 mil pessoas dão guarida a esse idiota. Aí vem o Izu, loirinha má, afrescalhada, mal comida, né? Acho que o pessoal não pegou ele no jeito. Aí parece que ele tá meio insatisfeito. Vem falar que eu sou uma pessoa que eu não sou tão popular, que em pouco tempo ele conseguiu mais visualizações, mais inscritos, etc. Eu já falei para ele várias vezes, para ele parar de ser idiota e pressupor que popularidade é a mesma coisa que inteligência. Não são duas coisas similares. De popularidade, o Felipe Neto ganha de 10-0 do Inzu e só fala besteira. E daí? Se eu for uma pessoa impopular falando o que eu falo, eu até agradeço. Isso eu mostro que eu estou incomodando as pessoas. E detalhe, só aquelas pessoas realmente que estão aptas a pelo menos ouvir uma coisa que não é satisfaça, mas sim, pelo menos buscar um pouco a verdade. Claro, não estou dizendo aqui que eu seja um santo, um amoroso, mas com certeza, quando eu pego uma câmera digital ou simplesmente gravo no meu computador, eu não estou querendo contar mentira, mas estou querendo contar umas certas opiniões que são relevantes e que me parece que podem ser debatidas em público, né? Então, quer dizer, a minha intenção com certeza não é mentir, não é trapacear, né? O máximo que eu posso dizer é que eu posso cometer alguns erros, alguns equívocos, o que é perfeitamente natural dentro do debate público,
tá? Mas mentir, sacanhar, desinformar, isso fica pro Enzu, isso fica pro Douglas Levita e... Enfim, né? Esses palhaços aí que, de fato, gostam de aparecer inventando factoides e conjecturas completamente desonestas. E sem contar aquele Thiago Lima da Spirit, aí falando um bocado de besteira. Você vê que pelo jeito do cara, assim, todo saradão, é aqueles rato de academia, cara, que não é uma traça de livro. Não tem contato com bibliografia. É simplesmente um jogo desse pessoal de colecionar meia dúzia de sites sensacionalistas e a partir disso você constrói uma história. É basicamente isso que eles fazem. É bem diferente de você pesquisar uma bibliografia, ora acadêmica, ora não acadêmica. Claro, nem tudo na academia é necessariamente bom, mas sim, é claro que isso tem a ver com as qualidades do próprio historiador, do próprio filósofo, do próprio pensador. E isso tem que ser investigado muitas vezes, tem que se fazer uma pesquisa para saber quem é o autor e o que ele quer de fato transmitir para você. Obviamente que esse pessoal não se dá o trabalho disso. Então é fácil você criar factoides contra a igreja, factoides contra a Idade Média, factoides contra a Inquisição, contra as Cruzadas, enfim, falando que os católicos são mauzinhos, escrotos, filhos da puta. Com certeza, você chega lá na igreja católica todo domingo, aí tem uma beatinha lá rezando, ela é uma baita de uma filha da puta, em potencial, tá querendo queimar você vivo, segundo a lógica do Inzu, né? Sem contar, naturalmente, outros beatinhos da vida lá que estão só preocupados em rezar o texto e o pessoal acha que esse pessoal constitui uma ameaça à humanidade enquanto fico bajulando tudo que é merda, merda maçônica, merda ocultista. E o Enzo adora exaltar o ocultismo quando, na verdade, no interior do Pará, como também no interior do Maranhão, dezenas de crianças foram assassinadas por esses ocultistas. Foram emasculadas, estupradas, espancadas, foram torturadas bizarramente para fazer rituais de magia negra ou essas merdinhas ocultistas aí quaisquer aí que o pessoal inventa porque não tem mais religiosidade. Aí precisa inventar uma religiosidade do mal, né? Uma espécie de fé do mal. Ah, eu posso tudo, né? Pode estuprar criança, pode fazer o diabo a quatro, né? E se eles fazem isso, pode fazer qualquer coisa. Esse é o tipo de gente. Não tá dizendo que o Jesus seja isso. Eu acho que o Jesus é mais um palhaço mesmo, um idiota mesmo, do que outra coisa. Não tem muito conteúdo intelectual mesmo, uma besta de primeira. Vamos ser bem sincero. Enfim, meus amigos, eu termino por aqui. E eu só queria realmente esclarecer o fato de que tem certas pessoas que quando você liga o vídeo para escutá-los, você tem que tomar um engolve e às vezes até um omeprazol para você não ter uma crise de gastrite. Então fica para a próxima.